que você acha? Eu acho que é horrível, né? Terrível, né? Muita higiene. Você está preocupado com a higiene só? Higiene, com o maltrato do animal. E o que seria o maltrato no... Chute, Chute. Aí a falta de higiene, a alimentação imprópria, Sim. passa sede. E o matar, será que não é um tratamento impróprio? Matar? É, tirar a vida de um ser que não quer morrer? Eu acho que não. Você acha que não é? E se fosse um Depende do cachorro? jeito. Não, meu cachorro, eu tenho uma cachorra. Você tem cachorro? Tem. Mas você não ia achar legal que matasse ele? Mas eu não vou comer ele, é cachorro. Mas tem gente que come, né? Tem, os chineses comem. E qual que é a diferença entre o cachorro e o porco nesse Eu sentido? comi cachorro. O porco Você? é mais gostoso. É? Então você acha que porque é gostoso a gente pode tirar a vida deles para comer? Porque... É? Dependendo da forma que você vai fazer, né? Não maltratar. Como que é a forma certa de matar um animal que não quer morrer? O que seria o certo de matar alguém que não quer morrer? Independente se você, por exemplo, você não comeria cachorro, né? Mas tem gente que come. Então, Cara, se eu estiver na China e estiver passando fome, eu tenho que comer. mas aqui você não passa fome, né? Eu tenho eles. Mas você não precisa comer eles. E o quê? Alface? O que? Alface, arroz, feijão, batata, lentilha. Estas são as imagens que vão sendo exibidas em telas e computadores enquanto uma integrante da organização de ativismo vegano conversa com um homem que passa por ali no momento da ação. O nome da ONG diz muito sobre o que fazem diariamente aqueles que a integram: dar voz aos que não podem falar. Esta edição do Você Mais Saudável é sobre veganismo e vegetarianismo. Afinal, o que os define, aproxima e os diferencia? Quais são as lutas que os movem cotidianamente? E o que este casaco de lã, esta blusa de seda ou mesmo este cosmético tem a ver com tudo isso? É comum, entre veganos e vegetarianos, ouvir uma mesma pergunta: se você não come carne, o que você come? Para muitos, é evidente que as escolhas deles vão além de um pedaço de carne no prato. A grande questão é que essa pergunta evidencia o quanto o entendimento acerca da dor, do sofrimento e da exploração animal está, em geral, restrito à morte. A carne fresca que vemos exposta em um balcão de açougue, e dificilmente esse sofrimento é identificado quando vamos a uma loja escolher aquele casaco de lã, a blusa de seda ou mesmo um cosmético que precisou ser testado em animais. É esse, portanto, o ponto de partida da nossa conversa. Afinal, o que está em jogo quando falamos de sofrimento animal? Existem alguns produtores que abatem esses animais de uma maneira muito cruel. Ou enfiam uma faca, né, e deixam o animal sangrando ali, e aquele animal fica sentindo dor. A vaca leiteira, ela é tratada em todo o seu ciclo de vida para a produção de leite. Então ela tem um momento de gestação, né? Aquele filhote, quando nasce, ele é separado da mãe e ela fica produzindo leite até a próxima gestação. Então ela fica sempre naquele estresse, né, de reprodução. Longe da cria. E a cria, inclusive, ela é confinada, né, para produzir uma carne que seja mais macia. Então é um animal que não vai poder andar, ele não vai poder geralmente ver a luz do sol. Ele fica confinado para que a carne possa ficar mais macia. Os pintinhos machos são descartados com um dia de vida, porque eles não servem para a indústria dos ovos. Eles são triturados vivos ou então colocados dentro de sacos fechados para morrerem sufocados. As galinhas, elas são deixadas em espaços muito pequenos. Eles cortam... Eu choro sempre. Eles cortam os bicos para não se machucarem. Acontece canibalismo entre eles porque eles ficam muito estressados. É muito difícil falar. Isso a gente chama de especismo, né? Que é um jeito que as pessoas têm de
julgar que os humanos são um topo ali, são os animais mais importantes. Logo depois vem o cachorro, porque é nosso amigo, e o resto a gente pode fazer o que quiser. É uma ideia que eu diria que surgiu na Europa, assim, no Renascimento, com o antropocentrismo, que colocou o homem como principal de tudo e acabou subjugando as outras espécies a nada. Então os humanos se sentem no direito de fazer o que eles querem e isso acaba gerando muita crueldade desnecessária. O Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de vegetarianos, um aumento de 75% em relação a 2012. E embora não existam pesquisas sobre o número de veganos no país, estima-se que eles são 7 milhões de brasileiros. O vegetarianismo é uma dieta na qual você retira todos os tipos de carne. Daí ele se divide em algumas categorias, que tem ovo-lacto-vegetarianismo, que é quando você para de consumir todas as carnes, mas ainda consome ovos, laticínios. Tem o lacto-vegetarianismo, que você para de consumir os ovos também, fica só com os laticínios. E tem o vegetarianismo estrito, que é quando você para de consumir todos os produtos de origem animal só na dieta. O veganismo, ele é mais abrangente, ele é uma ideologia, um jeito que você vai levar a sua vida. É uma forma de viver que você tenta excluir ao máximo qualquer exploração animal desnecessária, em excesso. Então, que é o que acontece na alimentação, que a gente consome excessivamente, entretenimento, na hora de comprar algum cosmético, a gente presta muita atenção no que a gente está consumindo, se realmente aquilo poderia acontecer sem crueldade, sem exploração. Então, os veganos tomam muito cuidado e eles fazem escolhas mais conscientes quanto a isso. O primeiro passo da Isadora foi no vegetarianismo. Aos 21 anos, ela integra a ONG que mostramos no início do programa e conta que o veganismo motivou inclusive sua mudança de curso na universidade. Fiquei 1 ano e 2 meses vegetariana e eu não tinha intenção de ser vegana, eu falava que eu não queria ser. Aí depois de um tempo eu passei a falar, não, acho que eu vou ser vegana um dia, mas daqui uns 10 anos, sei lá. E aí o que aconteceu foi que eu fui estudando muito, é bem importante realmente ir atrás do porquê que você está fazendo isso, conhecer pessoas que já são vegetarianas, já são veganas, para você ter outras experiências, né, para comparar. E eu fui pesquisando, estudando muito e eu cheguei à conclusão de que só o vegetarianismo não me bastava, porque como eu estava fazendo pela ética em relação aos animais, você percebe que a exploração é muito maior do que só na carne. Eu fazia arquitetura, né, que era o que eu queria assim, no ensino médio, mas depois que eu virei vegana, que eu me inseri muito nisso e fui muito atrás, pesquisei muito e eu conheci muitos profissionais de saúde que trabalham com esse lado, eu me apaixonei completamente. E aí eu vi que eu poderia fazer isso através da minha carreira, né, da minha profissão, que é contribuir para a vida das pessoas, para melhora na saúde, principalmente. Na hora de comprar algum produto, algum cosmético, na hora do seu entretenimento, você tomar cuidado se não tem nenhum animal ali sendo explorado. Então realmente vai além só da alimentação. Algumas bebidas alcoólicas, por exemplo, incluem espinha de peixe no processo de fabricação. O refino do açúcar também pode conter um tipo de carvão feito de ossos. Há corantes de alimentos extraídos de insetos e ainda cosméticos e medicamentos que são testados em animais antes de chegar às prateleiras. Foi esse, inclusive, o foco da pesquisa de doutorado do Renato, que desenvolveu testes livres de animais para avaliação do potencial alergênico de cosméticos. Nunca um ensaio in vitro, né, uma única tecnologia, pode substituir os ensaios animais, mas uma união. Então eu avaliei diferentes testes para se chegar num resultado, né? Se aquele produto é ou não tóxico. A Anvisa, em 2014, nós tivemos aí o Conselho Nacional que regula a experimentação animal do Brasil, que é o CONSEA. Então em 2014 o CONSEA ele começou a reconhecer métodos alternativos à experimentação animal
E em 2015 a Anvisa veio também já reconhecendo esses métodos que foram reconhecidos pelo CONSEA, e então iniciou assim no Brasil, em 2015, a aceitação regulatória, né, de métodos livres de animal para avaliação de uma série de parâmetros toxicológicos, entre eles a sensibilização DER. E como fica a saúde diante das mudanças alimentares? Há estudos que indicam que vegetarianos têm menor incidência de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Em 2015, um relatório da OMS mostrou que o consumo de carnes processadas, como bacon e presunto, aumenta o risco de câncer de intestino. No caso dos vegetarianos, o ovo, por exemplo, continua a ser usado como fonte das vitaminas D e B12, o que não acontece no caso dos veganos. Aliás, a vitamina B12 é encontrada em quantidade significativa nos alimentos de origem animal, mas mesmo pessoas que consomem esses produtos podem ter má absorção da B12. Por isso, independente das escolhas alimentares, o acompanhamento médico e de um nutricionista são tão importantes. Assim como qualquer pessoa, até quem tem uma dieta onívora, é importante a gente fazer acompanhamento nutricional, com nutricionista, com outros médicos, para conferir suas vitaminas, conferir o que está acontecendo no seu corpo. Mas, na real, eu melhorei muito depois que eu virei vegana, porque antes eu não comia vegetais, eu não gostava, agora hoje em dia eu amo todos. E a única coisa que todo vegetariano e vegano precisa suplementar é a vitamina B12, porque ela não é encontrada no reino vegetal. Mas fora isso, vai dependendo muito de cada corpo, assim. Se você se alimentar direitinho, vai ficar tudo bem. No próximo bloco, a gente vai conhecer o cardápio preparado pela Solange, proprietária de um restaurante vegano. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nos últimos 50 anos, a produção mundial de carne passou de 100 para 300 milhões de toneladas. Dados do relatório de uma ONG internacional indicam que entre 2010 e 2050, a expectativa de crescimento do consumo de carne no mundo chega a 88%. O Brasil é o terceiro maior produtor de carne no mundo, atrás de China e Estados Unidos, e Goiás é o terceiro estado com o maior rebanho bovino do país. Nada disso, no entanto, intimidou a Solange, que deixou a profissão de cabeleireira para empreender no veganismo. Ela é proprietária de um restaurante e garante que prepara um cardápio caprichado para atrair exatamente aqueles que dizem não abrir mão da carne no prato. Bom, nosso cardápio hoje é um cardápio simples, mas bem saboroso, bem temperado. Eu vou começar aqui explicando pela farofa, né? Que é uma farofa do PVT.
com bastante cebola, bem temperadinha, ela fica amarelinha por causa do açafrão. Quando vai fazer ela, não precisa hidratar. Então é uma farofa que seria praticamente o carro-chefe aqui. A gente fez ela para acompanhar apenas a feijoada, mas ela fez tanto sucesso que daí o pessoal começou a... Faz parte mesmo sem a feijoada. Não importa o que tem no cardápio, ela tem que tem estar a farofa. Ela tem que fazer parte do cardápio todos os dias. Bom, aí a gente vai para a nossa proteína. As pessoas acham que vegano não come proteína, mas nós temos uma proteína. É feita do trigo. Ela tem 70% de proteína depois de pronta. Então, nenhuma carne animal cozida, assada ou frita tem tamanha proteína, porque ele perde nutriente ao cozinhar, ao assar, ao grelhar, eles perdem nutriente. Esse, depois de pronto, tem 70%. E tem muita gente que come carne, mas que procura, inclusive pessoas que fazem atividades físicas, que precisam ganhar massa muscular e costumam tá pegando ela e tá ingerindo para poder aumentar o poder de massa muscular. Ótimo. Que é muito bom. Aqui é uma lasanha, também é o molho bolonhesa, né? E as pessoas, tem gente que acha que tem queijo aqui, não tem nenhum queijo não animal, mas é um queijo vegetal e feito da mandioca que a gente faz. A gente fala mandioqueijo, mas é o que a gente faz, não é o mandioqueijo que a gente compra industrializado, nós mesmos fazemos. Com a mandioca cozidinha, que fica super saboroso, e a gente põe o leite coco, creme de leite de soja, que a gente tem tudo na versão, você é vegetariana, você sabe, quase tudo já na versão vegana a gente tem. Sim. Todos os pratos que fazem aí fora com a carne animal, eu faço aqui com as proteínas vegetais que nós temos, que é muito bom. Aqui hoje eu fiz uma abóbora cabutiá, feita no vapor, com a soja desfiada. Na verdade ela é fatiada, ela já vem fatiada. Né? Então a gente hidrata, muito bem temperada, acebolada, então é um prato maravilhoso também. Ela é fritinha. Ela é refogada. Aqueles ali é um quibe e um risole? Esse é o quibe, né? Que também não deixa a desejar em nada pro outro, pelo contrário, ainda tem gente que fala que ele é melhor, mais saudável, mais leve, né? E esse é um pastelão feito também de presunto de soja e um queijo vegetal também. Arroz integral. Aí arroz branco, porque o nosso público não é focado só no vegetariano e no vegano. Nosso cardápio é feito para o carnívoro, para as pessoas virem conhecer e ver que é possível viver bem sem precisar matar os animais. Então esse é o nosso primeiro intuito aqui. Eu já ouvi muito essa história de que para ser vegano precisa ser rico, tem que ser milionário, porque as coisas são muito caras. Realmente tem coisas que é muito cara, porque depende muito de uma demanda maior para estar criando coisas em grande escala, né? Então os veganos ainda são poucos, mas já tem muita coisa já criada no mercado que a gente pode estar usando e fica assim caro se você quer comer sempre fora, mas você, como eu falei, a gente ensina como uma pessoa fazer seus pratos nutritivos em casa e isso sim fica mais barato. Então, tudo que o vegano consome é o que há de mais barato na feira. São as verduras, são os legumes. O que é mais caro? Carne é o que fica caro. Os produtos que levam origem animal é que são caros. No supermercado, em todas as coisas. Então, em todos os lugares que você vai comprar, tem tudo que você precisa de origem vegetal. O veganismo, ele não é só uma modinha, né? Um modismo como as pessoas pensam hoje. O veganismo, ele tem uma bandeira muito bonita, né, que tem uma história muito linda por trás, que é não só cuidar do físico, como também cuidar da vida dos animais, que a gente não quer, né, participar dessa violência que é tão grande hoje com os animais, e especialmente a situação do planeta. O planeta já está insustentável para esse tipo de alimentação, nós precisamos mudar urgentemente. Então, essa história, quando você vai atrás e descobre o que realmente estamos fazendo com o nosso planeta, que é a nossa casa, você vai querer mudar de ideia. Entre as questões ambientais relacionadas ao consumo de carne estão a produção de gases estufa e o consumo de água. É que a produção de carne e leite responde por 60% dos gases estufa liberados pela produção agrícola.
Além disso, para produzir 1 quilo de carne bovina, são necessários 15.415 litros de água. E não para por aí. A gente fala muito das espécies que são domesticadas, né? O porco, a vaca, o frango, mas a gente fala muito pouco das espécies nativas. Só que o que acontece? Como a gente faz uma produção de carne hoje? A gente desmata uma área nativa, faz uma pastagem e ali aquelas espécies nativas que estavam ali, elas são totalmente, podem ser extintas localmente, né? E muitas vezes elas ficam ali estressadas porque perderam o local do seu ninho, né? Ficam desorientadas, elas não sabem para onde ir, né? Então tem esse sofrimento também da espécie nativa que é muito pouco abordado. A gente está desmatando, a gente está perdendo espécies nativas para produzir carne, né? Então a taxa hoje de extinção das espécies é muito alta. A gente estima que a gente está perdendo em torno de uma espécie sendo extinta do planeta a cada 20 minutos. É muita coisa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre bioprodutos e sobre o uso de alternativas ao couro no mercado da moda. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. No início do programa, a gente conheceu o trabalho do Renato, que desenvolveu alternativas ao uso de animais para as pesquisas no ramo dos cosméticos. E tem também quem aboliu todos os ingredientes de origem animal, como a Isis. Ela é engenheira ambiental e sanitarista e fabrica bioprodutos. A Alma ela surgiu de uma transformação interna mesmo, então foi algo bem natural. E a gente decidiu transformar em marca mesmo, faz mais ou menos 8 meses. Que a gente decidiu trazer para o mercado essa ideia, porque foi identificado com o tempo, com a minha mudança de estilo de vida, de comer de uma forma mais saudável, comer mais vegetais, diminuir o consumo de carne e utilizar produtos que carregam o menos plástico possível, né? Então levar para a feirinha o meu canudo, os meus talheres, o meu próprio copo, que é o que a gente fazia no passado e nos adaptamos muito a essa comodidade que o plástico descartável nos dá, né? E eu verifiquei que as pessoas ao meu redor, elas não percebiam isso, né? Não questionavam de onde vinha o alimento, de onde vinha esse copo descartável e para onde vai tudo isso, né? E na engenharia ambiental, a gente estuda um pouco o ciclo de tudo. Então a gente estuda o ciclo climático, mas a gente estuda principalmente o ciclo da água e o ciclo dos resíduos. E normalmente o resíduo ou vai para o lixão, como ocorre em muitos municípios aqui no estado de Goiás, ou para o aterro, né? A gente tem um aterro sanitário aqui em Goiânia. E a problemática que eu vejo do aterro é porque está indo para lá um potencial energético gigantesco que poderia se transformar em biomassa, e poderia estar, então, diminuindo essa sobrecarga em cima do nosso aterro, né? Hoje você vive disso, Isis? A sua fonte de renda é a produção desses cosméticos? Exatamente, essa é a minha fonte de renda. Atualmente, eu ainda, como estou no início, né? Eu ainda trabalho meio período. E boa parte dessa renda eu volto para a marca, porque o objetivo maior dessa marca, da Uma Bioprodutos, perdão, é alcançar o maior número possível de pessoas, porque a ideia não é trazer... vou pegar um produto aqui. A ideia não é só trazer um produto, como, por exemplo, uma pasta de dente.
né? Porque todo mundo tem pasta de dente, tem várias marcas que são pasta de dente, mas a ideia é trazer um conceito. Então, a pessoa ao utilizar essa pasta de dente, ou utilizar a escova de dente de bambu, né, que é essa escovinha de dente aqui de bambu, ela vai, através de um objeto no físico, ela vai começar a reparar nos hábitos dela. Então, eu falar pra você que você tem que mudar os seus hábitos, vai passar por aqui, né? E vai sair, às vezes você não entende. Mas se eu te der uma escova de bambu, explicar tudo o processo, ou seja, essa escova vai se decompor, ela vai virar terra. Mesmo se ela for pro aterro, um dia ela vai virar terra, vai diminuir a carga ali, né? E você está produzindo menos plástico para você e para os seus descendentes, né? Porque uma escova de plástico, ela leva em torno aí de 600 anos para começar o processo de decomposição. E a gente usa uma escova a cada 4 meses. Imagina o quanto de plástico que a gente gera enquanto um ser humano, né? De que é feita a cerda? Certo. A cerda, no caso dessa minha escova aqui, é cerda de nylon, que ela é reaproveitada. Então, no descarte, a gente recomenda recortar esse nylon e separar o nylon no plástico, né? E a escova na parte dos orgânicos, né? Para quem faz separação. Sim. Por exemplo, uma pasta de dente dessa. Aqui você também tem um desodorante, o pó dental. Quais são os benefícios para uma pessoa que utiliza esse creme dental, por exemplo, e não convencional? As pastas de dente, os produtos, digamos assim, de higiene pessoal, né? Porque aqui a gente tem o de higiene pessoal, que é o básico, que é o que a gente utiliza diariamente. Costuma ter parabeno, derivados de petróleo, essências, né? Então, essências elas costumam ser de derivados de petróleo também, que tem aquele cheirinho de baunilha, de menta. Não é extrato de menta, né? É uma essência manipulada no laboratório. Então, tem muitas pessoas que estão começando a ter reações alérgicas a esses produtos, pela porcentagem que eles colocam. Então, elas estão procurando maneiras alternativas de estar se cuidando diariamente, esses cuidados básicos, né? Então, todos esses produtos, inicialmente, eu comecei a produzir para mim, porque eu comecei a dizer não, né? Eu não aceito esse tipo de produto químico no meu organismo. Os bioprodutos que a Isis fabrica dividem espaço nesse showroom com os acessórios da designer Juliana Cardoso. Em outubro de 2018, ela foi destaque na revista Vogue britânica. Você utiliza, por exemplo, nesse colar, o couro sintético. Sim. E aí você atrai uma clientela que tem aí uma escolha, uma opção de vida, os veganos, né? É um nicho de mercado maior? É com eles? Meu público é variado, mas eu quis apoiar essa causa dos veganos, porque eu sei que se eu usasse o couro verdadeiro, eu não ia atingir esse público. E eu não queria também estar produzindo matérias, criando peças usando couro verdadeiro, por toda a questão ecológica por trás, foi uma escolha mesmo. Tem muita gente que ainda tem dúvida, acha que é verdadeiro, mas eu sempre deixo bem claro que é sintético por essa escolha do veganismo, de apoiar essa causa mesmo. É por tudo isso que as escolhas de veganos e vegetarianos vão muito além de um pedaço de carne no prato.